Apuração do resultado e regimes de contabilidade. Este é o assunto do vídeo de hoje, um resumo bem rápido sobre o capítulo 6 deste livro aqui, ó, Contabilidade Básica, do José Carlos Marião. Caso você tenha interesse, o link está na descrição. É um excelente livro para ter uma boa noção de contabilidade e já estamos no capítulo 6. Bom, eu já gravei diversos vídeos sobre o capítulo 6, trazendo comentários, enfim, e com a leitura também. E aí hoje então eu quero só fazer um apanhadão geral, folhando, né, para ver o que a gente consegue lembrar do que nós vimos. Bom, ao longo dessas semanas eu gravei sobre os seguintes tópicos: apuração do resultado, conceito de receita e despesa, regime de competência, regime de caixa, balanço patrimonial versus demonstração do resultado do exercício, regime de competência, ajustes nessa relação, né, efeitos do lucro no balanço e diferença entre despesa e custo. Bom, lá no início do capítulo eu comecei sobre a definição do que seria, né, a apuração do resultado, e basicamente significa apurar, né, se uma empresa ela deu lucro ou se ela deu prejuízo. Toda empresa ela existe para trazer algum resultado, seja ele positivo ou negativo. Ela existe para trazer resultado positivo, mas pode acontecer o negativo também, que é o prejuízo. Então, superávit, déficit, ou então prejuízo, ou lucro, ou resultado positivo ou resultado negativo. Então, é feita a apuração do resultado a partir de uma demonstração contábil que se chama demonstração do resultado, DR, ou então demonstração do resultado do exercício, DRE. E lá você tem o quê? Por linha, né? É um relatório que mostra, durante um certo período na empresa, geralmente o exercício social, que acontece anualmente, ou então trimestralmente, enfim, o período de cada empresa define o seu, mas vamos partir do pressuposto que seja anualmente. Diferente do balanço patrimonial, que evidencia o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, uma espécie de fotografia, né, daquele momento, a apuração do resultado ela acontece de uma outra maneira e ela evidencia as receitas que entraram, né, os custos, o lucro, os vários tipos de lucro, lucro operacional, lucro bruto, lucro líquido, né, e as despesas também. E aí, ao final disso, feita a subtração, né, que existe ali entre receita, custos e despesas, se chega então ao resultado, ao lucro líquido. Então, isto é a apuração, ao longo de todo esse processo que vem ocorrendo, isto é a apuração do resultado. Se uma empresa ela apresenta lucro, então ela obteve aquilo que ela mais deseja, né? O sucesso. Se ela apresentou prejuízo, então ela está fracassando e precisa melhorar. Depois disso eu tratei sobre o conceito de receita e despesa. A receita é tudo aquilo que tudo aquilo que permite a entrada de dinheiro, né, no caixa da empresa, seja receita à vista ou então receita a prazo, né, seja no caixa ou seja nas duplicatas a receber, clientes a receber. E despesa, a receita ela sempre aumenta o ativo, né? E despesa, por outro lado, é todo o sacrifício, todo o esforço da empresa que a empresa faz para obter receita. Essa é a diferença básica. E tem aquela diferença também de que tudo que sai do caixa é um desembolso ou desencaixe, e todo o dinheiro que sai do caixa pelo pagamento de uma despesa, se diz ou se chama desembolso ou desencaixe. Depois também trouxe a diferença entre regimes de competência, são dois na contabilidade: regime de caixa e regime de competência. Aliás, regimes de contabilidade, né, são dois na contabilidade: regime de competência e regime de caixa. O regime de caixa, como o próprio nome já diz, é quando de fato há o recebimento efetivo da receita, quando ela impacta diretamente ou impacta de fato o caixa da empresa. Isso é pelo regime de caixa. O regime de competência, há o registro da movimentação patrimonial, independentemente de ter sido recebido ou não, apenas pelo fato dela ter ocorrido, né? Ela ter acontecido, isso por si só já é suficiente para que ela então faça parte, ou esse lançamento contábil faça parte do regime de competência. Aquilo que no vídeo anterior eu tratei sobre receita gerada, né, ou sobre movimentação patrimonial gerada. Apenas houve a geração desta movimentação contábil. Então, por exemplo, a tua empresa ela tem uma receita e essa receita foi gerada no mês de janeiro, mas será recebida no mês de fevereiro. Ela deve ser registrada na contabilidade pelo regime de competência no mês de janeiro, porque ela foi gerada. Porém, pelo regime de caixa, quando houver o recebimento no mês de fevereiro, então ela será
respeitará, né, o regime de caixa. Então, as contas sempre elas andam juntas, quase sempre elas são pelo regime de competência, depois elas se tornam um regime de caixa, ou às vezes já sempre são pelo regime de caixa, né? Beleza? Então, depois eu trouxe a diferença entre o balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício e o regime de competência, né? Daí também trouxe os ajustes que são realizados nessa relação, que basicamente são os de seguro a vencer, material do escritório, depreciação e devedores duvidosos. E aí, por fim, efeito do lucro no balanço, né? Então, uma demonstração do resultado, como eu disse, é feita a apuração do resultado, chega um lucro líquido, esse lucro líquido, ele compõe o balanço patrimonial ao final do exercício social. Então, ele vai parar lá nos lucros acumulados, ou então em alguma reserva, ou em lucros retidos, se for prejuízo, igualmente, mas com outro nome, né? Com os prejuízos. E qual que é a diferença que existe entre despesa e custo? Despesa é tudo aquilo, aliás, custo é tudo aquilo que tem relação direta com a produção de qualquer empresa, né? Com os produtos em si, mesmo sendo uma empresa comercial, uma empresa industrial, uma prestadora de serviços, sempre existirá essa diferença entre custo e despesa. Despesa, tudo aquilo que não tem relação com a produção da empresa em si. E custo tem relação com a produção, com a fabricação, né? Com a operação, vamos dizer assim, com a operação. Beleza? Então é isso. No próximo vídeo eu já quero começar a tratar, ou para finalizar esse capítulo, a sessão de perguntas e respostas. O Marion ele traz uma, duas, três, pelo menos 3 perguntas, cada uma num vídeo, para nós vermos o que é que isso quer dizer, beleza? Valeu, assiste o último vídeo que eu gravei aqui no canal sobre as palavras-chave desse capítulo 6, sobre apuração do resultado e regimes de contabilidade.